Uma boa noite, querida igreja. Vocês estão bem? Estão felizes? Estão tristes? Como que vocês estão? Alguns felizes, alguns tristes. Eu estou bem, estou feliz, graças a Deus. É um motivo de alegria estar mais uma vez na casa de oração, né? É um privilégio. Já tem bastante tempo, alguns dias, já alguns meses que eu não venho aqui pregar. É muita correria, agenda, né? Não consigo bater. Cadê o Francisco que saiu aí? Tenta combinar, mas não dá certo. Ah, tá aqui. Às vezes não dá, mas é assim mesmo. Mas o dia que Deus quer, meu amigo, não tem como, né? E é isso aí, estou muito feliz. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Breno, sou de Minas Gerais, mas cheguei aqui no Rio como missionário, e aqui eu fiquei, Deus permitiu, e aqui estamos, né? Para a honra e glória do nosso eterno Deus. Você está com sua Bíblia em suas mãos aí, em mãos? Ou no seu smartphone? Não tem problema, tem gente que acha que usar a Bíblia no celular não pode, mas pode, tá? O importante é você não se distrair, mas pode usar a Bíblia no celular também, tá? Minha Bíblia está aqui, você que está aí com a tua Bíblia, quem não tiver, tem Bíblia ali no cantinho ali. Acredito que vai chegar até você, é importante nós estar com a palavra do Senhor em mãos, porque daqui a pouquinho a Bíblia será aberta, e a gente sabe que a Bíblia fechada ela é só um livro comum, mas ela aberta é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, né? Então é importante nós termos acesso à palavra do Senhor. E antes de entrarmos no tema bíblico, só queria fazer um agradecimento à igreja por ter me convidado aí para estar aqui. É um privilégio. E juntos nós vamos avançar. E vamos, assim como está, eu convido você a orar mais uma vez. A gente já orou, mas quanto mais oração, mais poder, né? Existe um ditado que diz que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem está ouvindo, né? Então nós vamos orar ao nosso Deus agora, assim como estamos. Mais uma vez, oremos. Deus querido, Deus de Israel e nosso Deus, Senhor amado, muito obrigado porque essa noite nos trouxe aqui, Senhor, em tão boas condições de ouvir a Tua palavra, de cantar ao Teu santo nome, de clamar ao Senhor, Deus. E, Senhor, não existe nada mais precioso para nós humanos do que estar na presença do Senhor, Pai. Para nós é um privilégio. Deus amado, nós vamos pedir licença ao Senhor, porque a Bíblia será aberta, a palavra do Senhor será aberta. Que o Senhor fale nossos corações, fale a nossa mente, que o Espírito Santo poderoso esteja também em nosso meio, nos abraçando, nos dando entendimento do que vamos meditar essa noite. Nós pedimos para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Desde já, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, você deve ter visto aí, alguns nos grupos aí, a mensagem de hoje. Eu não costumo falar que tem gente que fala que é sermão, né? Eu costumo dizer que é uma prosa, como a gente diz em Minas, né? É uma prosa que eu tenho com meus irmãos, né? E é uma conversa, e nós vamos conversar de um assunto muito interessante. E o título, não sei se você viu aí, o título da nossa conversa de hoje é um título em hebraico, Shema Israel, que significa Ouve Israel. Nós vamos meditar nesse título aí, e para usar de base nós temos o livro de Deuteronômio. Se você está com a Bíblia em mãos aí, já vamos abrir aí. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, você viu aí, o texto está aí pelos grupos, né? O texto base é esse, Deuteronômio, capítulo 6. E deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos fazer um breve resumo do que vamos ver. E antes de entrarmos na leitura bíblica, eu queria só contextualizar Deuteronômio, capítulo 6, que precisar de ajuda aí, tiver algum irmão do lado, tá? Pode pedir ajuda, que o texto, é importante nós temos o texto em mãos e na vista também, né? Enquanto você vai buscando aí, a gente vai contextualizar até Deuteronômio. Que você sabe que Deuteronômio ele faz parte do Pentateuco, né? São os cinco livros, né, que Moisés, instruído por Deus, escreveu, né? São 5 livros com vários capítulos, né?
O livro de Deuteronômio, por exemplo, ele tem mais de 30 capítulos, né? É muito grande, é considerado grande. E ele é muito, o Pentateuco em si, ele é muito respeitado, até mesmo por pessoas que, no mundo cristão, no mundo religioso, né? Ele é muito respeitado. E também no judaísmo é muito respeitado, né? Eles costumam dizer aí que é a Torá, né? O Pentateuco faz parte ali também. Ou seja, é muito respeitado entre o meio religioso, né? E se você for pegar só nesses 5 livros aí do Pentateuco, né, desde Gênesis, depois vem Êxodo, vamos lá, me ajuda a lembrar aí, vamos lá. Gênesis, o que mais? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, exatamente. É isso aí, são 5, estão afinados. Isso aí. Esses 5, se você pegar esses 5 livros aí, você vai encontrar toda a história da humanidade aí, em apenas 5 livros. Se você pegar desde Gênesis até Deuteronômio, você vai encontrar Deus, você vai encontrar Jesus, você vai encontrar o Espírito Santo, você vai encontrar a volta de Jesus, ou seja, só nesses 5 livros você encontra tudo isso de início. O Pentateuco, ele conta a história de Gênesis até Deuteronômio. Se você reparar, é a história seguinte: o ser humano estava no jardim do Éden, acabou desobedecendo, se perdeu. Mas aí Deus resgata o ser humano, bola aí um plano para resgatar o ser humano. E aí, se você for para Êxodo, você vê o povo de Deus cativo, mas liberto. E a partir de Levítico, você vê agora Deus ensinando esse povo que estava perdido, que estava no jardim do Éden, se perdeu, e aí foi resgatado, e agora foi cativo de novo no Egito, e depois eles foram libertos de novo. E aí Deus agora faz uma transformação na vida deles, que é onde chegamos em Deuteronômio, tá? E é um livro muito interessante. Para aqueles que não sabem, esse livro de Deuteronômio é o último livro que Moisés escreve, é a última tentativa de Moisés, depois de 4 décadas, Moisés vivendo com esse povo. Imagina Moisés, eu tive no PG, no pequeno grupo essa semana, a gente falou um pouco da liderança de Moisés, né? E, meu amigo, que desafio, né? Que desafio para Moisés liderar mais de 50 mil pessoas. As pessoas estavam no Egito, cativas, saíram e depois queriam voltar de novo, né? Você lembra da história? E que desafio foi para Moisés. E o livro de Deuteronômio é a última tentativa que Moisés teve de botar na cabeça do povo de Deus que Deus queria libertá-los. Que Deus queria libertá-los 100%, completamente, de tudo e de todas as coisas. Foi a última tentativa. Se você reparar no livro, aquela geração antiga, a geração adulta antiga que saiu do Egito, ela já não mais existe. Agora, quem está aqui em Deuteronômio é a geração nova do povo de Israel. Ou seja, eram os filhos daquele povo que saiu do Egito. E, se você lembra muito bem, foram quantos anos de cativeiro? 200 anos. 400 anos. Não, no Egito, cativos no Egito, 400, exatamente, eu falei 200, né? 200, Não, 400, 400 anos, exatamente, isso, pelas contas, né, foram escravos, exatamente. Exatamente. Então, para você ver, ou seja, muitos morreram lá, não conseguiram sair, né? E os que saíram com aquela mentalidade pagã, né? De que tem muito paganismo do povo de Deus, e está até hoje, tá? Não sei se você sabe disso, mas existe o paganismo no mundo religioso até hoje, desde aqueles tempos. Então, para você ter ideia, o esforço de Moisés ainda está lutando até hoje, né? Porque ainda existe o paganismo entre o meio religioso, né? E aí Moisés, como última tentativa, instruído por Deus, ele então adverte o povo, a geração nova do povo de Israel, e ele escreve Deuteronômio. E aí Deus sabia que o povo precisava de lembrar de muitas coisas que havia esquecido. Essa geração nova que veio,
eles foram educados pelos pais, os pais, alguns educaram errado, outros educaram certo, mas aí Moisés, em sua tentativa, ele escreve algo interessante, que está em Deuteronômio capítulo 6, e é o texto principal dessa noite, e eu gostaria de ler com vocês, você tem a Bíblia em mãos aí. Essa é considerada a parte mais importante do Pentateuco. Esse versículo que vamos ler aqui agora, esses 2 versículos, é considerado aí o mais importante de todos os livros, tudo que Moisés escreveu, essa parte é a mais importante. E capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4, do verso 4, nós vamos ler do verso 4 em diante, até o verso 9, diz assim na minha tradução bíblica: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E o verso 8, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E o verso 9 diz, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que nós acabamos de ler é algo que Deus sabia que o povo dele estava esquecendo. E aí Deus instruiu Moisés a dizer isso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não sei se você conhece um pouco da história de Moisés, mas ele era um cara muito atarefado. Ele era um cara... Imagina um prefeito de uma cidade que não consegue nem dormir direito. Era o Moisés. Moisés não conseguia dormir direito, ele não conseguia nem... Ele se alimentava, mas ele tinha aquela correria. O povo só vinha atrás dele. Imagina, 40 anos nessa loucura, nessa pressão, todo mundo em cima de Moisés. Se acontecesse alguma coisa errada, Moisés. Aconteceu certo, Moisés. Deu errado de novo, vamos atrás de Moisés. Toda hora, Moisés. E assim era entre o povo de Israel. E Moisés, ele, por ser um cara muito atarefado, muito corrido, muito naquela pressão, ele era um cara que, se for ver pelo livro que ele escreveu, os livros do Pentateuco, você não vê muito ele repetindo coisas. Se você pegar para ver, ele fala uma coisa. Só que, se você olhar no verso 11, Deuteronômio, abre a tua Bíblia aí, o verso 11 de Deuteronômio, nós vamos ver algo que é a primeira vez que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu com Moisés. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. Do 18, nós vamos ler do 18 ao 21. Sabe o que aconteceu aqui? Só para te dar o spoiler que a gente já vai ler. Moisés repete o que ele disse no verso 6. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Repara aí na tua Bíblia, verso 18. Diz assim na minha tradução: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ou seja, no teu ser. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Verso 19, ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. O verso 20, escrevei-as nos umbrais da vossa casa, e nas vossas portas, verso 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Ele não repetia, só que aí, no verso 11, ele repete. O povo de Israel ouviu Moisés falando 2 vezes essa mesma coisa. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E aí ele começa a falar. Esse versículo é tão importante, irmãos, que eu não sei se você percebeu o verso, o que Deus orientou Moisés a dizer ao povo.
Não sei se você percebeu, mas vamos voltar no texto do verso 6, que a Bíblia é assim, ela é cheia de detalhes. Às vezes você lê e não entende. Às vezes você passa correndo, lê de uma vez e não percebe detalhezinho. Então é bom a gente focar nos detalhes para a gente entender o que Deus está querendo falar para nós. Ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele começa a falar, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E aí Deus orienta Moisés a dizer o quê? Escreva essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E tu inculcarás. Alguém sabe o que significa inculcarás? Não sei se a versão tem alguma outra versão diferente aqui de Bíblia? Está ensinarás aqui? Ensinarás, boa. Alguma outra versão? Ficar na cabeça. Algumas Bíblias já vai direto ao ponto, porque inculcarás significa a mesma coisa de ensinar. A daqui da irmã já falou, né? A versão bíblica, aqui na minha versão, diz inculcarás, que é isso, ensinar aos teus filhos, né? Isso, exatamente. E aí, se você continuar vendo o texto, e diz, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E o verso 8, também atarás sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Verso 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Umbrais é aquela parte, né? Não sei quantos aqui trabalham com construção civil, né? Aquela parte onde a madeira entra, né? A madeira você vai pôr a porta da tua casa. Aí você precisa fazer, aí você vem com um encaixe ali, um molde de madeira para depois vir a porta. Isso é um umbral, né? E aí Deus orienta a eles a escrever estas palavras. Que palavras? Amarás, pois, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí Deus orienta que o povo, ao caminhar, ao estiver em casa, sentado, lembra disso, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ao levantar... Exatamente, a irmã já... Isso. Aí, ó, viu? Né? Exatamente. Sim. E aí, vamos chegar nessa parte aí, mas é isso mesmo, isso é verdade, que ela falou. E aí, eles escreviam nos umbrais da porta isso. Só que passou um tempo em que o povo, né, eles não mais... Se você perceber a história, para a gente chegar onde o Betinho falou ali, e onde a irmã Marlene também falou, isso aí, se você perceber o livro de Deuteronômio, Moisés ele recebe a notícia de que não vai entrar na terra de Canaã, né? E aí imagina, Moisés, pô, que isso, meu Deus do céu, eu guiando esse povo tanto tempo, esse povo dando trabalho para mim, eu não vou entrar, como assim? E ele não entendeu muito bem, né? Mas ele não entra na terra de Canaã, né? Mas aqui o povo entra na terra de Canaã. E quando eles entram na terra de Canaã, agora começa a mudar a história de escrever nos umbrais. E aí surge o que ela falou, é conhecido... Tem uma imagem aí, Rafael? Puder botar para a gente aí? Alguns não conhecem, né? Mas tem esse instrumento aí, ó. Rafael vai colocar a foto para a gente aí. Porque passou-se o tempo, eles entraram na terra de Canaã, depois... Que a terra de Canaã, não sei se você sabe, é Israel, né? Não sei se você sabe, a terra de Canaã hoje é conhecida como Israel, né? E aí, eles agora não mais escreviam em umbrais. Eles fizeram esse instrumento aí, que é chamado de mezuzá, né? É um instrumento pequeno, não é muito grande, você pode ver pela imagem aí. E aqui tem a estrela de Davi, e tem aqui a primeira letra, que é chamada no hebraico de Shin, que é a primeira letra do nome Shaddai, né? Que é El Shaddai, é Deus Todo-Poderoso em hebraico. Essa palavrazinha aqui, Shin, é a primeira letra ali, né? Do nome Shaddai. E aí você vê ali Israel nessa aqui. Tem vários tipos, só que a estrela de Davi e a letra Shin sempre está, tá? E aí ali tem Israel e tal, né? Que é Jerusalém e tal. E aí o que eles fazem? Eles colocam isso aí nas portas deles, né? Que é como está aí na foto, desse jeitinho. E aí é interessante porque antes eles escreviam em cima. Agora com esse instrumento eles colocam do lado. E não sei se você reparou, a letra Shin, que é a letra do El Shaddai, né? Shaddai, ela está para cima e ela está um pouco inclinada, como você vê na foto. E aí eles colocam essa parte do lado direito, inclinado para dentro da casa,
né? E aí quando eles saem ou entram na casa, o que eles fazem? Não sei se vocês já viram o seriado The Chosen, não sei quantos já viram aqui. É uma série, The Chosen é muito bom, né? Tá saindo a 5ª temporada aí, eu tô doido para ver. É muito bom, é uma série contando a história de Jesus, a vida de Jesus, de uma maneira mais ampla, né? De acordo com o que os textos dizem, só que bem mais ampla, assim, e tal. E aí tem na série de The Chosen isso aí, eles colocando a mezuzá, assim, que significa em hebraico, mezuzá, não sei se você sabe, significa umbral, em hebraico. Aí eles colocam para dentro. Quando eles entram na casa, eles tocam aí no mezuzá e dão um beijo na boca aqui, bota a mão aqui. E aí, como ela disse, dentro dessa mezuzá tem um pergaminhozinho enrolado, e sabe o que está dentro desse pergaminho escrito? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4 e 5. Porque eles entendem que... por que eles faziam isso? Por que Deus orientou eles a fazer isso? É importante a gente se perguntar, não sei se você se perguntou aí até agora, né? A primeira vez que eu vi isso, que eu li esse texto, eu falei, por que Deus falou isso? Por quê? E aí eu fui buscar. Porque a antiga geração de Israel, que estava cativa ali no Egito, eles foram morrendo e os filhos, eles foram ensinando os filhos, e como eles tinham, o paganismo ali era muito forte, eles tinham ainda alguns costumes egípcios muito fortes. E um dos costumes egípcios que o povo de Israel tinha, não sei se você lembra, mas a Bíblia nos diz que era de que a ideia egípcia de que os deuses egípcios é o seguinte, se você quer que um deus egípcio fale com você, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer o seguinte, você tinha que ir até um templo, vamos supor, há um deus lá, qualquer deus do Egito, eu quero falar com ele, eu quero que ele fale comigo. Você ia no templo egípcio, desse deus, aí você ficava lá. Se você quisesse algo muito importante, que ele falasse realmente com você, tem gente que até dormia no templo, há fatos históricos que gente até dormia no templo, para que o Deus daquele templo ali falasse com ele ou com ela. E o povo de Israel tinha isso em mente, porque eles ficaram 400 anos, né? Ali, cativos ali, e eles aprenderam isso. E Deus queria mostrar para o povo de Israel, e que também para nós, serve para nós hoje, de que a crença pagã de que Deus está no templo não é real. Como assim? E aí, se você entender o que o texto está dizendo, é o seguinte, o povo de Israel achava que para você buscar a Deus, você tinha que ir no templo, numa sinagoga, né? Só que, se você olhar os textos bíblicos, não é bem assim que funciona, né? Trazendo para os nossos dias atuais, porque a Bíblia é assim, a Bíblia fala do passado, do presente e do futuro. E se você trazer para os nossos dias hoje, a primeira lição que a gente aprende é essa. Nós não vamos na igreja para encontrar com Deus, só isso. Tem gente que fala assim, não sei se você já com certeza já ouviu, vou lá na igreja hoje, que Deus vai me abençoar, Deus vai falar comigo, Deus vai estar lá. Deus vai estar na igreja, sim ou não? Sim. Ok, show. Deus está na igreja. Só que, o que a gente aprende com essa ideia ali do mezuzá? É que o Deus de Israel, o nosso Deus, ele não se limita, ele não tem nada a ver com os deuses egípcios. Não tem nada a ver. Os deuses egípcios você tinha que ir lá no templo. O Deus de Israel não. Deus, você não precisa estar lá, você tem que ir lá no templo para falar com ele, para ele te abençoar, não sei o quê, não é assim. O Deus de Israel, ele anda conosco. Ele anda conosco. Nós estamos reunidos aqui no templo, certo? Um templo, uma casa de oração, correto? O Deus de Israel, nosso Deus, quando terminar o culto aqui, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui, vai junto com você. Tu vai para onde depois aqui? Mal pergunte. Alguns, o irmão disse que vai para casa. A irmã disse que vai para casa, eu também vou para casa. Então, se eu vou sair daqui e vou para minha casa, para onde Deus vai? Se Deus vai comigo e eu vou para onde? Para minha casa. Vou ficar ali. Irmãos, eu não sei se você sabe, na história bíblica, a casa tem um poder tremendo. Como assim, Breno? A casa tem poder agora? Não. Mas quem habita na casa tem um poder tremendo. Se você reparar,
o que acontece em uma casa, o que aconteceu em casa? Se você reparar, os cristãos, os primeiros cristãos, eles se reuniam em casas. E se você for lá para Atos, livro de Atos, você vai ver ali que o Pentecostes aconteceu onde? Em uma casa. O poder do Espírito Santo foi derramado como nunca foi derramado até hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo será derramado mais forte no futuro próximo, mas até hoje o Espírito Santo nunca foi derramado como foi derramado no Pentecostes. Nunca. E foi aonde? Foram um grupo de cristãos reunidos em uma casa. Irmãos, em uma casa, quem habita em uma casa com Deus, há algo especial ali. Mas por que numa casa? Porque ali é na tua casa ali, é no teu cantinho ali, que você tem os teus problemas, que você tem as tuas angústias, que você tem as tuas vitórias, que você tem a tua derrota. É na tua casa que você chega do trabalho cansado e você fala, meu Deus, que dia horrível. É na tua casa que você chega e fala, Senhor, que dia bom. É na tua casa que você chega e fala, amor, cheguei. Quem é casado, né? É na tua casa que você fala, criançada, cheguei, para quem tem filhos. Você sabe por que o Deus de Israel ele não fica preso em um templo? Porque ele vai conosco e no ambiente íntimo, como uma casa, é onde ele se faz presente. E sabe por que Deus está presente ali? Porque você está ali, com as tuas guerras, com as tuas lutas. Em outras palavras, aqui o texto nos ensina que Deus quer estar conosco em todo momento. Esse texto é tão importante, irmão, tão importante, que se você for comigo para Mateus, abre sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo... Vou chegar aqui, onde é que está aqui, que Mateus fugiu da minha Bíblia. Misericórdia, achei. Vamos lá, Mateus... Espera aí que eu vou achar aqui. Só um momento. Deus fugiu da minha Bíblia aqui. Só achar aqui onde eu anotei. Aqui, ó. Mateus capítulo 22. Olha como o texto de Deuteronômio é tão importante e tão forte. Mateus 22. Mateus 22 conta uma história muito integrante que aconteceu na vida de Jesus. O verso 36 e o 37 diz que, depois se você quiser ler em casa, na sua casa ou no seu cantinho ali, eu acompanho o verso, desde o verso 34 até o 40, tá? Para você entender tudo que está dizendo. Mas vamos nos deter, Mateus 22, verso 36 e 37. Olha como o texto de Deuteronômio é tão interessante. A Bíblia diz que, certa vez, um mestre da lei, né, um doutor da lei, perguntou assim para Jesus, mestre, versículo 36, qual é o grande mandamento na lei? E o verso 37, Jesus responde esse doutor da lei. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha como o verso de Deuteronômio é tão importante, que Jesus, mais de 1000 anos depois, citou esse verso, falando com o doutor da lei, um fariseu. As mesmas palavras que Moisés disse 2 vezes. Moisés nunca fazia isso. Ele falou 2 vezes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu não sei quantos aqui têm filhos, mas você que tem filho, a Bíblia diz que ensinar o teu filho, inculcar na mente do teu filho estas palavras. Eu não nasci na igreja. Na minha casa, só eu que sou adventista. Eu nunca ouvi meus pais dizendo isso para mim. Nunca. Queria ter tido esse privilégio. Não sei quantos tiveram esse privilégio. Mas eu nunca tive esse privilégio, não. Tá? Mas eu queria ter tido. Mas passou e Deus me
me abençoou e eu encontrei esse verso. E hoje eu não tiro da minha mente esse verso. Em vez de eu colocar ouve Israel, eu coloco para mim, ouve Breno. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus queria ensinar para o povo de Israel que Ele é o único Senhor. E não existe outro além dele. E outra coisa que Deus queria mostrar para o povo de Israel está em Salmos. O povo achava que fazer sacrifícios como os outros pagãos, que o povo de Israel não era o único povo que fazia sacrifício de animais. Existiam outros povos também que faziam a mesma coisa. Era assim, eu quero que chova. Aí o pagão, né, a pessoa que tinha outros deuses aí, eu quero que chova. Ele pegava um animal ali e levava até um templo desse deus, e ali ele sacrificava para que esse deus gostasse do sacrifício dele e mandasse a chuva. Era assim. E aí o povo de Israel tinha isso em mente também. E enquanto Moisés escreve Deuteronômio, o povo de Israel fazia a mesma coisa. Eles sacrificavam animais, achando que Deus iria fazer alguma coisa por isso, porque eles sacrificavam o animal ali, né, representando Jesus, que vinha morrer por eles e tal. Só que eles achavam que, eu vou matar aqui Jesus, vou matar esse cordeirinho aqui, o Messias vai vir e vai morrer por mim. Só que eles tinham isso em mente. Só vou matar o animal, igual o povo pagão. Eu vou levar lá para que Deus goste, para que Deus se agrade. Olha o que Deus fala. Esse é o texto mais pesado que nós vamos ler. Olha o que Deus fala. Salmos, esse vai ser o último versículo dessa noite, o último capítulo e versículo. Salmos 50. É importante você ler. Salmos capítulo 50. Verso 8, nós vamos ler até o verso 14. Todos acharam, amém? Amém. Olha o que diz. Olha o que diz a Bíblia, é o que Deus falou para o povo. Verso 8, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves do monte e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Isso foi o que Deus orientou ao povo de Israel. O povo achava que sacrificar animais já agradaria a Deus. E Deus diz, eu não te repreendo porque você faz isso, mas eu não preciso disso aí. Pois tudo é meu. Você quer agradar a Deus, irmão? Você sabe o que você tem que fazer para agradar a Deus? É o que diz no verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Em outras palavras, o que agrada a Deus é o nosso coração. Uma vez, uma pessoa disse assim, Santo Espírito, enche-me com teu poder. Alguém orou dessa vez, desse jeito. Santo Espírito, nos encha com teu poder. Mas imagina o Santo Espírito dizendo, como é que eu vou te encher se você já está cheio? Cheio de críticas, cheio de maldade.
cheio de raiva? Como que eu vou te encher se você já está cheio disso? Se você não entendeu nada do que foi dito aqui essa noite, só entenda duas coisas. Deus quer estar com você sempre, principalmente no teu íntimo, na sua intimidade em sua casa. Deus quer estar com você. E a outra coisa, só duas coisas. A outra coisa é que Deus, Ele não quer nada do que você vai fazer agradará a Deus. Quem somos nós para agradar a Deus, o Criador, o Rei dos Reis? Ele sabe, em Salmos diz que Deus conhece o número e o nome de cada estrela. E chama cada uma delas pelo nome. Olha para o céu aí depois que você sair, se tiver limpo o céu. Tenta contar. Quantas estrelas você consegue contar? Eu não consigo contar, em 10 eu me perco. Só de eu olhar para cima eu já me perco todinho, tão fascinado que eu fico. E Deus conhece cada uma pelo nome. Ele não quer nada de você. Você não pode dar nada a Deus. Sabe o que você pode dar a Deus? O seu coração. E Ele quer estar com você para justamente isso. Esse é o desejo de Deus. Assim como a história do povo de Deus, contada nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, é a nossa história. Nós estávamos perdidos, fomos resgatados por Deus, e Ele nos convida a viver algo novo, transformação. Existe um livro chamado Talmud, é um livro muito conhecido entre os judeus, e aqui eu termino com essa história, que conta a história de Onkelos. Onkelos era um romano com muito dinheiro e boa influência. E aí esse livro diz que o imperador descobriu uma coisa de Onkelos. Ele tinha se convertido ao cristianismo, tinha aceitado Jesus. E aí a história diz que o imperador falou assim, vai atrás desse cara e mata ele. Cefa a vida dele. E aí a história diz que o imperador mandou soldados mais treinados, fortes, para ir atrás de Onkelos e matá-lo. E aí eles pegaram Onkelos, e o Onkelos falou assim, gente, espera aí só um momento, me dê 20 minutinhos. Eu queria falar um negócio para vocês. E aí o imperador soube que os soldados que ele enviou para matar Onkelos tinham se convertido ao cristianismo, junto com Onkelos. E o imperador ficou maluco. Mandou um grupo maior para ir atrás de Onkelos outra vez. Falou, agora é a segunda vez. É para acabar. Não volte sem a vida daquele cara ceifada. E a ordem que eu vou dar para vocês a mais agora, sabe qual é? A história diz que o imperador disse, mate-o antes que ele fale. Não deixe ele falar. Porque se ele falar, vocês vão ser convertidos. Mate-o antes dele falar, não deixe ele falar. E aí a história diz que os soldados chegaram para buscar Onkelos, ele estava na casa dele. Chamaram, ele abriu a porta. Vamos, sem palavras. Não diz nada, você não tem direito a falar nada. Sabe o que o Onkelos fez? Rafael, bota aquela foto lá, por favor. O Onkelos falou, tudo bem. Rafael vai botar uma foto aí pra gente. Ele viu esse instrumento na casa dele, Mostra pra gente aí, Rafa. Ele viu esse instrumento na casa dele, ele tocou e beijou os lábios e sorriu. Os soldados não se aguentaram. Que isso aí, rapaz? O que é isso? Você está maluco? A gente veio para te matar, você toca um negócio desse e você está rindo? Aí o Onkelos então fala do que é aquilo. E a Mezuzá converte, através do poder de Deus e do texto que está na Mezuzá,
Ânculos começa a falar com os soldados. E mais 5 eles também se convertem. Irmãos, Deus quer estar conosco todo momento. E Deus, a única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração. Cheio de falhas, pecadores. Mas um coração assim, Ele diz que vai transformar em um coração de carne. Nosso coração é de pedra. Mas quando entregamos na mão dEle, Ele transforma o coração nosso de pedra em carne. Como diz no verso bíblico. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vamos orar. Deus de Israel, nosso Deus, Pai amado, nesses momentos que tivemos, nesses minutos, no qual cantamos, oramos e ouvimos o que o Senhor queria falar conosco. Senhor, nós entendemos que o Senhor quer estar conosco em nosso lar. O Senhor quer estar conosco no nosso cantinho íntimo, Senhor. O Senhor quer estar conosco, ó Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. O Senhor quer estar conosco em todos os momentos. Senhor, nós vimos também que o Senhor, a única coisa que o Senhor quer que nós oferecemos ao Senhor, é o nosso coração. Senhor, não basta apenas dizer que guardamos o sábado ou que guardamos a lei, mas o motivo especial é porque, Senhor, nós guardamos o sábado, nós guardamos a lei, porque o Senhor é o único motivo que nos dá esse ânimo, que nos dá essa bênção de poder observar os teus estatutos, de acordo com o teu querer e a vontade do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui. Nós vamos sair agora, Senhor, e te pedimos, pelo nome de Jesus, venha conosco, Senhor. E que o Senhor possa aceitar, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. Corações imperfeitos, impuros, mas entregamos em Tuas mãos para que o Senhor possa purificá-lo e limpar o nosso coração, ó Pai. Não temos nada para Te oferecer, além do nosso coração. Entregamos ele em Tuas mãos, Pai. E pela bênção de Jesus em nossas vidas pedimos, seja conosco. Não nos deixe, Senhor, nenhum momento estar longe do Senhor. Se por acaso acontecer que saiamos da presença do Senhor, que o Senhor possa nos resgatar e nos trazer de volta para perto de Ti, Senhor. Pedimos isso, não porque merecemos. Nós não merecemos nada, Senhor. Não somos dignos de nada. Mas pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário derramado por nós, para nos salvar e nos dar essa bendita e divina esperança. Nós oramos pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, hoje e sempre. Amém.